Olá, olá, meus irmãos, estamos hoje aqui para mais um episódio da série Explicando as Escrituras. E hoje nós vamos expor, vamos explicar aqui, fazer exposição de Romanos no capítulo 2, tá? Então vamos, sem demora, abra sua Bíblia e venha comigo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que julga, pratica as mesmas coisas. Bem, antes de nós comentarmos esse versículo, nós precisamos relembrar que Paulo ele escreve essa carta, tá? A uma igreja onde existiam dois grupos de pessoas, tá? Os judeus convertidos ao evangelho, convertidos a Cristo, tá? E existia um segundo grupo que eram os gentios. Quem eram os judeus? Os judeus eram aqueles que tinham nacionalidade judaica, tá? E os gentios, aqueles que não eram um povo judeu. Todo aquele que não era nascido judeu, os hebreus, né? Os hebreus, eles eram o quê? Considerados e chamados gentios, tá? Então, quando nós observamos a escrita de Paulo, a maneira como ele expõe o primeiro versículo aqui, nós já começamos a perceber que ele escreve para esse primeiro grupo de cristãos, que eram os judeus convertidos. Por quê? Porque ele vai falar sobre a maneira de julgar, né? E nós bem sabemos que os judeus, eles haviam se tornado um povo muito prepotente, porque eles julgavam as nações por não praticarem, por não exercerem todos os costumes judaicos. Eles se achavam por praticar todas aquelas, guardar as datas sagradas, não comer alimentos que eles consideravam impuros, todos os rituais, né, eles se achavam os detentores da verdade e julgavam os outros por não por não fazerem as mesmas práticas que ele. Então nós observamos que esse primeiro grupo de pessoas, mesmo sendo convertidos, esse primeiro grupo de judeus, esse grupo de judeus, eles mesmo não sendo convertidos, eles estavam praticando o quê? Essa mesma questão de julgar os outros. Eles julgavam a quem? Julgavam aos gentios que estavam ali junto com eles, na mesma igreja, no mesmo propósito, no mesmo grupo de pessoas, mas eles estavam julgando os outros. Por que eles julgavam os outros? Vamos lá. Antes de nós falarmos sobre porquê, porque vai ser nos próximos versículos, uma coisa que eu grifei aqui para nós observarmos, tá? Paulo vai falar que visto que pratica as mesmas coisas, tá? Eu estou aqui no tablet lendo uma versão NVI, que é a versão do meu livro, tá? Que está no livro Explicando Romanos, tá? Se você quiser procurar o livro, você pode procurar na Amazon, escreve lá Roberto Ornelas, que você vai achar esse livro Explicando Romanos, da editora Reflexão, na Amazon, tá? Mas eu gosto sempre de acompanhar. E eu estou aqui com a Bíblia Thompson, que é a versão contemporânea, e ela fala um pouquinho diferente. A NVI, eu gosto muito da NVI, mas em alguns momentos ela nos leva a uma interpretação equivocada das Escrituras. Aqui ele fala que porque tu julgas e fazes o mesmo, tá? Quando a Bíblia fala sobre fazer o mesmo, não significa que os judeus estavam fazendo a mesma coisa que os gentios. Não necessariamente, tá? Não era a mesma coisa, mas cometendo erros de tamanha gravidade, julgavam os outros de cometer erros, mas também cometiam erros. Não necessariamente a prática era a mesma, mas eram erros. Então, aqui às vezes nos leva a interpretar de maneira errada, tá? Não necessariamente, Paulo não está afirmando que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão cometendo erros. E esse grupo de erros, ele tem o mesmo peso, tá? Então, para ficar muito claro isso para a gente, tá? Então, versículo 2. Versículo 2, Paulo começa dizendo, sabemos. Esse sabemos é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque essa expressão sabemos, ela nos leva a entender que Paulo, ele se inclui. Por que olha só, nós sabemos. Vamos colocar um nós aqui para nós entendermos. Nós sabemos. Nós quem? Nós, os judeus. Por quê? Porque Paulo era um judeu também, de nascença. Então ele se dirige a quem? Aos próprios judeus, dizendo, olha só, nós sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas
é conforme a verdade. O que Paulo está dizendo? Lá em cima ele está falando sobre o quê? Sobre a hipocrisia, sobre o julgamento dos demais. Sobre isso que ele está falando, se julgar superiores aos demais. Esse é o X da questão, se julgar superiores aos demais. E ele vai dizer assim, olha só, nós bem sabemos que os juízos de Deus contra os que praticam tais coisas. O que Paulo está falando? O que Paulo está falando? Para todos os judeus, desde a nascença, eles aprendiam nas escolas, nas suas escolas judaicas, eles aprendiam desde novinhos que haveria o dia do julgamento final. Era indiscutível que o Senhor um dia viria para julgar as nações. E Yahvé, o Senhor, viria para julgar as nações. E eles acreditavam nisso, fielmente. Disso eles não duvidavam. Só que tinha um problema. Eles se consideravam o povo herdeiro dos céus. O povo que não iria passar por esse julgamento. Ou seja, a aliança que Deus faz, isso no pensamento judeu, tá? Os judeus, eles pensavam da seguinte maneira: Deus fez um pacto com Abraão, fez uma aliança com Abraão, e por isso nós estamos imunes desse julgamento. Nós vamos passar ilesos desse julgamento. Nós não vamos ser condenados. E Paulo está aqui mencionando para ele, olha só, nós sabemos, está relembrando, porque quando eles se voltam para Cristo, eles abandonam o judaísmo e entram, não vou falar o cristianismo, porque nessa época ainda não existia o cristianismo, né? Ainda não existia esse termo, cristãos, né? Cristianismo, seguidores de Cristo. Mas quando ele vem para essa nova realidade de vida, eles aprendem que o quê? Olha só, se eu vacilar, eu posso sofrer lá no julgamento. Então Paulo está aqui relembrando para eles, olha só, nós bem sabemos, hein, que o julgamento de Deus, o juízo final, ele vai trazer condenação para aqueles que praticam tais coisas. É isso que Paulo está falando aqui nesse versículo 2. E partindo para o versículo 3, sem demora, esse vídeo não pode ficar muito extenso. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O que Paulo está falando? Está voltando ao mesmo assunto do versículo 2. Olha só, vocês estão pensando o quê? Que vocês vão passar ilesos do julgamento de Deus? Praticam essas coisas que vocês serão condenados. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é porque vocês têm nacionalidade judaica, nasceram do povo de Abraão, que vocês vão, já estão garantidos, já estão com o passaporte comprado para entrar no céu. Não é bem assim não, opa. É isso que Paulo está falando. Versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Legal. Aqui Paulo ele vai usar a expressão que é de, não vou dizer difícil compreensão, às vezes não é bem interpretado por alguns, tá? Que é essa bondade, tolerância e paciência. O que é essa bondade, tolerância e paciência? Os judeus não acreditavam que o Messias já tinha vindo. Eles esperavam o Messias veio, morreu, ressuscitou, e eles continuavam esperando o Messias, como estão esperando até hoje, né? Os judeus que não são convertidos estão esperando até hoje o Messias. E o que Paulo está falando aqui? Olha só, quando ele fala a expressão assim, pelo menos na NVI, está escrito assim: você que despreza as riquezas da sua bondade. As riquezas da sua bondade é nada mais nada menos que você que despreza a bondade de Deus. E que bondade é essa? Que tolerância? Que paciência? Essa bondade, a tolerância e a paciência é o tempo que Deus está sendo bom, paciente e tolerando e esperando um tempo. Olha o que fala na parte B do versículo. Ó. Não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. O que Deus está fazendo? Diante da sua bondade, da sua bondade, a tolerância e a sua paciência, ele está esperando o tempo passar. Ele está tolerando o pecado dos judeus, a arrogância dos judeus. Ele está tolerando tudo isso para ganhar tempo. Por quê? Porque esse tempo de Deus, essa bondade, a tolerância, faz com que alguns judeus se arrependam. Então, esse período de tempo, essa bondade que ele chama de bondade, tolerância e paciência de Deus, esse tempo em que Deus está esperando para a vinda do julgamento, o julgamento ainda não aconteceu, Deus está tardando esse dia. Para quê? Para que a maior quantidade de judeus, e hoje, claro, irmãos, nos dias de hoje, não só os judeus, né, mas todos,
venhamos ao arrependimento, a entender que Cristo é o nosso único justificador. Ele nos justificou, ele nos salvou, e nós, reconhecendo isso, nós ganhamos a vida eterna. É isso que Paulo está falando, olha só. A paciência de Deus, Deus está tolerando pacientemente. Deus está tolerando para quê? Para que esse tempo possa trazer arrependimento para os judeus. É isso que Paulo está escrevendo, tá? Versículo 4. Agora, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o julgamento. O que Paulo está dizendo? Olha só, Deus está dando tempo para vocês se arrependerem. Deus está dando tempo, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele está esperando para que vocês possam se arrepender e mudar o comportamento de vocês. Para que vocês deixem de julgar os outros. Para que vocês possam compreender e entender a respeito dessas coisas. E Deus está dando tempo. Para de julgar os judeus. Para de julgar os gentios. Deus está tolerando isso, mas se vocês não se arrependerem, tá aqui. Cuidado, porque a sua teimosia, o seu coração obstinado, o que é o coração obstinado? O coração mau, o coração que não se arrepende. Tá? Paulo, nós vamos ver essa expressão de coração obstinado, essa mesma expressão, com Faraó, né? Com Faraó do Egito. Então, quer dizer, esse coração obstinado está o quê? Está acumulando a ira de Deus para o dia do final, para o dia do juízo final, quando ele se revelará. Então é isso que está falando no versículo 5, versículo 6. O versículo 6 e o 7 nós vamos ler juntos, em uma única compreensão, porque ele fala da mesma coisa, tá? Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Que retribuição é essa? Essa retribuição escrita aqui é nada mais nada menos que a salvação no julgamento final, tá? No julgamento final vai haver o quê? Salvação para aqueles que viver e dar buscando, persistindo em fazer o bem. Olha o que ele fala, e dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, tá? Então, o que Paulo está falando aqui? Olha só, Deus vai retribuir aqueles que fizerem coisas boas. É isso que está falando. Aquele que persistir, aquele que perseverar em fazer coisas boas, Deus vai dar o quê? A retribuição. Que retribuição é essa? A vida eterna. E o versículo 7 é nada mais, nada menos, irmãos, do que uma citação, tá, do profeta Jeremias e profeta Oséias, tá? É nada mais, nada menos que isso. Ele traz uma menção do período verotestamentário, do Antigo Testamento, tá? A profecia de Oséias e Jeremias. Oséias e Jeremias, tá? Versículos 8, 9, 10 e 11. Vamos ler e compreender de uma maneira única, porque eles falam exatamente a mesma coisa e estão muito interligados, não dá nem para separar. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. O que está falando aqui? O que é essa ira que ele está falando? A ira de Deus é a condenação no juízo final. No julgamento final é a condenação. Essa é a ira de Deus. E para quem vai ser essa ira? Para aqueles que fazem o mal. Para aqueles que praticam coisas ruins. No capítulo anterior, que nós fizemos a exposição, se você não acompanhou, volta lá, procura lá, Romanos 1, Roberto Ornelas, que aí você vai achar a exposição do capítulo 1, tá, de Romanos. Você vai ver lá que Paulo está condenando o quê? As práticas mais dos próprios judeus. E aqui ele continua falando, olha só, aqueles que praticarem coisas mais vão para quê? Vão sofrer a ira de Deus no juízo final. É basicamente isso. Há uma menção aqui nos versículos 9 e também no versículo 10, que é também de uma compreensão, temos que entender todo o contexto para que a gente possa entender o que é o primeiro para o judeu, depois para o grego. Ele fala tudo isso, tanto isso para a condenação, mas também para a salvação. Para a tribulação, para aqueles que praticam mal, eles serão julgados primeiro os judeus e depois o grego. E aqueles que receberão também glória e honra
Também serão os primeiros judeus e depois o grego. O que Paulo está querendo escrever com isso? Paulo está querendo trazer a realidade de que quem foi o povo que recebeu toda a promessa, e não só a promessa, mas também o que a Bíblia vai chamar de os oráculos de Deus, as escrituras. Toda a revelação foi entregue a quem? Aos judeus, ao povo judeu. Então, para eles, vai haver uma cobrança maior. Olha, vocês foram o povo que receberam uma promessa. Vocês tinham conhecimento total das escrituras. Nenhum dos outros povos sabiam, vocês já tinham recebido essa informação. Vocês já estavam lá com todas as escrituras, com todas as ordenanças. Deus se revelou a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E vocês receberam em primeira mão essa informação. Mas também agora vocês serão cobrados primeiro. Então vocês receberam, agora vocês serão cobrados de igual medida. Vocês tinham acesso à informação e negligenciaram. Então vocês serão punidos primeiro. É isso que Paulo está falando. Olha só, primeiro aos judeus, porque chamando a responsabilidade para eles. Vocês serão o primeiro a ganhar o prêmio, mas também serão o primeiro a receber a ira de Deus se vocês praticarem as coisas más, as coisas ruins. É isso que Paulo está querendo falar. Por isso que ele fala primeiro aos judeus e depois para o grego. Tá? É basicamente isso. Versículo 12. Todo que pecar sem lei também perecerá. E todo que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Aqui, parece até que Paulo está se contradizendo, né? O Romanos todo, eu creio que se você está buscando entender melhor o livro de Romanos, que não é um livro de fácil compreensão, é porque você já conhece e já sabe que ele vai falar sobre a justificação pela fé. Então, esse versículo parece ser um pouco contraditório, porque todo o livro é falado sobre o quê? Justificação pela fé. Ninguém é salvo pela lei. E aqui Paulo está falando que todo que pecar pela lei será julgado. O que Paulo está querendo dizer com isso? Parece que ele está se contradizendo. Mas ele não está se contradizendo. Na verdade, Paulo só está explicando que a justificação ela é incontestavelmente pela fé. Quando nós acreditamos no Filho de Deus, pela fé nós acessamos, somos justificados e acessamos a salvação pela fé. Mas o julgamento ele tem que ser através dos seus atos. As pessoas, aqueles que são salvos e que são justificados em Cristo, há neles uma mudança de comportamento. Então, quando há o julgamento ele é através de quê? Através das suas práticas, das suas condutas, que a Bíblia vai chamar de obras. As suas atitudes, seus comportamentos é que contarão no juízo final. É isso que Paulo está falando aqui. Olha só, o seu comportamento, ele você já vai ser julgado com aquilo que você praticou. Então, aqueles que acreditam fielmente na lei e querem praticar todas as coisas, serão julgados com rigor da lei. É isso que Paulo está querendo explicar. Agora, aqueles que hoje vivem uma nova vida e que têm as leis não gravadas no livro e não seguem ela por uma imposição, mas seguem ele porque vivem, são justificados por Cristo. Por que nós obedecemos a palavra do Senhor? Porque hoje nós temos ela no nosso coração, nós somos justificados e hoje eu não posso mais cometer pecado, hoje eu não posso mais fazer a prática as práticas que antes eram uma realidade na minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Olha só, se vocês continuarem na lei, vocês vão ser julgados com rigor da lei. Agora, se vocês viverem uma vida em Cristo, vocês serão julgados, sim, com as boas práticas que o coração, que ele vai chamar de coração obstinado lá em cima, né? O bom coração conduz você por boas práticas. Então, a lei, irmãos, ela não foi extinta. Algumas pessoas chegam a dizer que o Velho Testamento serve mais para nada. Por quê? Porque acabou. Porque agora é o período da graça. A lei é boa. Paulo vai dizer isso nos capítulos seguintes, que a lei é boa, mas ela não tem poder de justificar ninguém. Porque quem nos justifica é Cristo. E nós acessamos a salvação através da fé. Então não é por praticar a lei que nós seremos salvos, porque a lei é boa. Ela nos dá várias instruções maravilhosas. Ela é maravilhosa. Até os dias de hoje, todas as leis de todas as nações foram todas elas baseadas nas escrituras, nos mandamentos que o Senhor deixou para o povo judeu. Ela é muito boa, só que ela não tem poder de salvar ninguém.
quem salva e nos justifica não é a lei, é Cristo, tá? E esse versículo ele me faz lembrar, eu até escrevo isso no meu livro. No meu livro você vai encontrar uma explicação bem mais profunda do que aqui que nós estamos explicando. Eu estou sendo muito superficial porque temos tempo, o vídeo não pode ficar tão longo. Mas eu menciono no meu livro que haverá, que eu me lembro claramente, estou com ele aqui aberto, que Mateus 11 e Lucas 10, Jesus vai falar que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para os que conhecem os mandamentos, né? Por que Jesus fala isso? Isso está muito ligado ao que Paulo está falando aqui e me faz lembrar muito o que Paulo está falando. Por quê? Porque cada um será julgado daquilo que conhece. O Sodoma e Gomorra foi uma nação que era totalmente pervertida, né? Tudo entregue à imoralidade. Só que eles não conheciam a verdade. E os judeus que praticam a mesma coisa que eles, a mesma moralidade que eles, serão julgados com mais rigor. Porque eles conhecem a Escritura, eles conhecem a palavra, eles são detentores, foram os primeiros a receber os mandamentos, eles conheciam muito bem. E eles, mesmo assim, fizeram a mesma coisa do que o povo pagão. Então, para ele, vai haver mais rigor. Por isso que Jesus vai dizer que vai haver mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para os judeus, do que para aqueles que conhecem a verdade. Por quê? Porque eles são... Não vou dizer que são inocentes. Não são inocentes porque eles conhecem. Mas não conhecem no tão profundo quanto os judeus, quanto aqueles que têm conhecimento. Então, aqueles que têm mais conhecimento, aquele que mais foi lhe dado, mais será cobrado. Aquele que tem mais conhecimento, será mais cobrado dele também. Então é isso. Ele está falando aqui, mais uma vez, sobre o rigor. Sempre quando fala rigor, é sempre sobre o julgamento final. Tá? Ele está falando aqui, sempre quando ele usar a expressão aqui de julgamento final, dia da ira de Deus, ele está falando exatamente do dia do julgamento das nações, que nós, os judeus, não compreendiam naquela época dessa maneira, mas nós sabemos que vai ser a volta de Cristo, né? Nós temos isso muito claro aqui, no nosso século, né? Vamos lá. Versículo 14. Agora vamos por 14 e 15 juntos, tá? Lê comigo aí. Abra sua Bíblia. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora os defendendo. O que Paulo está explicando aqui? Olha só, os gentios que não conheciam as leis como vocês conheciam, que estão tomando conhecimento das leis agora, do que é certo e do que é errado agora, tá? Recentemente, eles têm a lei gravada nos seus corações. A lei está gravada nos seus corações e eles praticam e obedecem ela com muita naturalidade. Por quê? Porque elas estão no seu coração. Eles fazem voluntariamente. Eles fazem não porque é uma lei, um mandamento, mas eles fazem porque eles estão tão felizes, estão tão radiantes, porque foram justificados em Cristo, que eles praticam elas de maneira voluntária. É isso que ele está falando. E o versículo 16, para nós terminarmos por hoje, vamos até o versículo 16, e no próximo vídeo nós vamos partir do versículo 17 em diante. Tá? O versículo 16 vai dizer: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Mais uma vez, Paulo encerrando aqui, dentro do mesmo assunto, dizendo que no dia do juízo final, que é o grande evento que todos os judeus acreditam indubitavelmente, acreditam e esperam até hoje, até os dias de hoje, o grande julgamento. O julgamento ele vai acontecer e cada um vai receber a sua porção, né, que merece lá no julgamento dos homens, que ele chama aqui de julgamento dos homens, nada mais nada menos que o dia da volta do Senhor. E ele vai usar aqui a expressão mediante Jesus, conforme declara o Evangelho. Quer dizer, obedecendo, quando ele fala, quando declara o Evangelho, ele está enfatizando mais uma vez que não vai ser mais por a lei. Não é por lei. Nenhum ser humano vai ser condenado porque negligenciou a lei, mas sim por quê? Porque tem a lei no seu coração. Tá? A lei para nós na nossa atualidade, ela não tem um valor pela sua escrita,
mas ela tem um valor pelo aquilo que Cristo fez por nós, tá? Então, meus irmãos, quero deixar aqui a indicação, mais uma vez, do meu livro, Explicando Romanos. Se você quer adquirir ele, você pode adquirir pela Amazon, tá? Ou você pode deixar uma mensagem pra gente. Me procura no Instagram. O meu Instagram é ornelas.roberto. Ornelas.roberto. Você pode falar comigo também que vai chegar em suas mãos, tá bom? Aproveito também para falar um pouco do meu livro mais recente, A Inconfundível Voz do Espírito Santo. Também está na Amazon. Se você procurar lá por Roberto Ornelas, você vai ver os 2 livros, tá? Ornelas é com 2 L's, tá? Você procurando lá na Amazon, você também vai ver. Esse aqui tem na versão digital, tá? Você pode baixar e ler no seu tablet, no seu celular, tá? A Inconfundível Voz do Espírito Santo. Isso aqui é um manual de como o crente, o cristão, pode ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos a plena certeza que o Espírito Santo fala e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8, dizendo que aqueles que são filhos de Deus são guiados por Deus. Então, como ser guiado? Como ouvir a voz do Espírito Santo? Está aqui nesse livro. Adquire ele lá na Amazon ou chame a gente pelo Instagram, ornelas.roberto. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu curtir aí, o seu like. Não deixe de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal Explicando a Verdade, Explicando as Escrituras. Então se inscreva no canal, ative o sininho para que os próximos vídeos que entrar, você vai ser notificado pelo YouTube e vai estar ciente aí das próximas exposições. Então, até a próxima, meu irmão. Fique com Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau.